Mais uma vez, muito bom dia para todos vocês, que a gente possa ter um dia muito agradável, uma semana muito boa e produtiva, isso que todos nós precisamos. Nós vamos falar do Fonte Viva no capítulo 92, Sinais do Céu. Vamos lá, olha a advertência que a gente vai ter nessa mensagem. Demonstrações do céu, Emmanuel, Fonte Viva. E aí o pedacinho que Emmanuel estudou foi um trechinho de João, capítulo 6, item 30, que diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Olha só a malcriação que fizeram para Jesus, hein? Bom, aí o Emmanuel discorre dizendo o seguinte: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigido semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso próprio ou simples dever? Meu Deus do céu! Então, se Jesus foi questionado, imagine a gente, não é? E o duro não é isso, né? O duro é a gente chegar lá e não poder mostrar sinal nenhum, né? Nem sinal de tolerância, nem sinal de paciência, nem sinal de amor, nem sinal de entendimento, nem sinal de compreensão, nem sinal de compaixão, nenhum sinal a gente vai mostrar. E aí o que a gente pode pedir para o céu? Não pode pedir nada, né? Eu estou mais ou menos nessa condição. Eu evito pedir as coisas para os espíritos porque eu fico pensando, meu Deus do céu, vou pedir para os espíritos, mas o que eu tenho para oferecer? A gente não tem nada. Quase nada para oferecer. E aí a gente vai ficar pedindo para os espíritos, solicitando dos espíritos, querendo dos espíritos alguma coisa. Então eu me resigno em ir trabalhar e fazer a minha parte, bem quietinho, sem dar muito trabalho para eles, sem reclamar, sem falar nada com ninguém, inclusive sem ficar dando ideia de trabalho, né? Porque as pessoas entram nos trabalhos e querem mudar tudo nos trabalhos, né? Então a gente, quando está num trabalho, fica quietinho, deixa que o povo cuide do trabalho, a gente só trabalha. É isso que a gente precisa fazer, porque esse é o maior sinal que a gente pode dar da compreensão, do entendimento, da resignação, a obediência, o sinal da obediência. Meu Deus do céu, como a gente é desobediente. Então é assim, quando o médium começa a trabalhar, começa a surgir essas questões, né? Como é que funciona isso? Como é que você demonstra aquilo? Quem é que é o seu mentor? Quem é que fala com você? Como que isso funciona? Querem demonstrações assim, 1000. Se até de Jesus pediram, não é? Agora, nós não temos nenhum tipo de demonstração dessa para dar, mas a gente pode dar demonstrações de sentimentos e de moral, não é? Moral cristã. E é isso que a gente precisa estar bem atento, porque no nosso dia a dia, quando a gente vai no trânsito, por exemplo, os motoqueiros, motoristas de ônibus, de caminhão, eles estão pedindo um sinal da gente. E não é o sinal de seta, não, eles estão pedindo um sinal
que é o sinal da paciência, da tolerância. Imaginem se todo mundo não tiver um pingo de paciência no trânsito, um pingo de tolerância. Fica insuportável, vai sair batendo um no carro dos outros, vai ser aquela confusão. E aí a gente chega em casa, que sinais os nossos familiares nos pedem? O sinal da resignação, da paciência, da obediência, do amor. A gente consegue dar esses sinais a eles, não é? E aí a gente vai para o trabalho, quais sinais os nossos companheiros de trabalho, seja o trabalho espiritual, seja o trabalho material, pedem para a gente? É o sinal do entendimento, da cooperação, do companheirismo, da fraternidade, do amor, do entendimento. Então, os sinais que a gente pode dar na nossa condição de pequeninos. De vez em quando eu mato uma formiga aqui em casa, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, matei uma formiga, né? E aí eu fico pensando, e a gente perante o Criador? A gente é menos do que uma formiga, né? Vocês já imaginaram como a gente é pequenininho com o Criador? Então eu fico pensando assim, né? A gente é tão pequenininho, mas tão pequenininho perante a grandeza divina, que a gente só pode fazer o seguinte, o nosso servicinho é sair correndo e se esconder, antes que venha alguém e pisa na gente ou aperta a gente na madeira, não é? Que nós somos formiguinhas e precisamos só trabalhar, é isso que nós fazemos. Esses dias, falando em formiguinhas, para a gente relaxar um pouquinho, eu vi um videozinho mostrando que um senhor acabou injetando concreto dentro de um buraco de formiga. E aí eles injetaram não sei quantos 1000 quilos de concreto, que não acabava nunca aquilo. E depois eles deixaram secar e tal, aí foram tirar, né, a terra para ver. Tinha verdadeiras cidades, tinham verdadeiros lugares de trabalho, avenidas, depósito de comida, tinha um monte de coisa que as formigas fazem. Então a gente aqui na Terra é mais ou menos que nem formiga, né? A gente tem uma civilização toda aqui de formiguinha, né? Aí tem umas formiguinhas mais bravinhas que quer brigar com a outra, aí tem as formiguinhas mais tranquilas, tem as mais trabalhadoras que não quer nem saber, tá carregando lá a folha nas costas e vai embora e não se preocupa. Todos nós, como formiguinhas do Criador, estamos aqui na Terra formando a nossa civilização. Então, quando a gente for pensar em pedir alguma coisa, que a gente possa ter alguma coisa para oferecer. Talvez seja isso que a gente precisa, porque imagine, né? Perguntaram para Jesus o que ele tinha. Eu queria que mostrasse alguma coisa para acreditar em Jesus. Imaginem só, em Jesus, né? Agora você imagina em nós, é isso que o Emmanuel termina a lição, né? O que podem pedir para a gente, né? Se a gente não é nada, meu Deus do céu. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos seguir em frente. Vamos lá.